Depois acontece o adultério e vem então o que? O juízo, o castigo sobre a esposa infiel. E depois vem aí o perdão, a misericórdia, o amor para com essa esposa, trazendo de novo essa esposa ao lar. Significando que Deus repreendeu, mas chama de volta a esposa infiel, o Israel infiel. Então, mesmo num contexto aí falando sobre um adultério, Deus usa esta palavra, essa metáfora, para falar sobre o seu relacionamento com Israel. Nós vamos ver em outros locais da Bíblia que existem aí várias coisas escritas sempre também nesse sentido, de Israel como esposa, Deus como esposo, e falando da traição, do adultério de Israel. Sempre Israel procurando por outros deuses, procurando adulterar. E Deus sempre enviando juízo para que Israel, sendo castigada, ela se arrependa e se volte para ele novamente. Então o amor de Deus é demonstrado de uma maneira maravilhosa. Deus ama realmente Israel e sempre busca a reconciliação com Israel. Ele é capaz de fazer qualquer coisa, mesmo que seja repreender, para que Israel se volte para ele. Vamos ver aí as citações de Israel no Novo Testamento. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 10 de Oséias, diz assim: Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. Acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. No capítulo 2, versículo 23, do livro de Oséias, diz o seguinte: Semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lohuama, e a Loami direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então isso aí confere com o que está escrito em Romanos, capítulo 9, versículo 25. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo a que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Agora no capítulo 6 do livro de Oséias, no versículo 6, diz o seguinte: Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então isso aí confere com Mateus 9:13, que diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Veja também Mateus 12:7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Agora nós podemos ver aí Oséias capítulo 11, versículo 1, que diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Isso aí confere com Mateus 2:15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então veja bem que o profeta Oséias é citado no Novo Testamento. Era um profeta lido, conhecido no Novo Testamento. Todos os apóstolos leram a respeito de Oséias, liam o livro de Oséias, mostrando que nós devemos também ler o livro de Oséias. Na parte 2 nós temos aí o matrimônio. Tópico 1, etimologia. Tópico 2, simbolismo. Tópico 3, a ordem divina para o casamento de Oséias. Então, no tópico 1, etimologia. Os termos casamento e matrimônio são equivalentes e ambos usados para traduzir o grego gamos, que indica também bodas, como está em João 2, 1 e 2. E leito conjugal, como está em Hebreus 13, 4. Trata-se de uma instituição estabelecida pelo Criador desde a criação, na qual um homem e uma mulher se unem em relação legal, social, espiritual e de caráter indissolúvel. Gênesis 2, 20 a 24, Mateus 19, 5 e 6. É no casamento que acontece o processo legítimo de procriação. Gênesis 1, 27 e 28, gerando a oportunidade para a felicidade humana
e o companheirismo. Então, a etimologia da palavra casamento ou matrimônio é a mesma coisa e indica então a união entre dois seres diferentes, ou seja, um homem e uma mulher. E os dois, quando se unem, se tornam um só diante de Deus. Então eles se unem através de um matrimônio, de um casamento, de uma cerimônia que une esses dois para que eles vivam daí para frente juntos, para que eles constituam uma família. Lembrando sempre que o primeiro objetivo de um matrimônio, de um casamento, é a procriação, ou seja, é gerarem filhos. Veja bem que o casamento já começa com esse rumo que é primário para que o casamento dê certo e seja um casamento de acordo com a vontade de Deus. Infelizmente, hoje nós estamos vendo dias muito difíceis onde as pessoas se casam por sexo, por dinheiro, por posição social, por prazer, mas nunca visando constituir uma família, porque as pessoas se tornaram irresponsáveis e não querem assumir nenhum tipo de responsabilidade. Então já começam seus casamentos contrariamente à palavra de Deus. Então o casamento é uma instituição divina, foi Deus quem criou, foi Deus quem inventou essa união. São seres totalmente diferentes um do outro, com gostos diferentes, com desejos diferentes, pensamentos diferentes, mas que podem se unir e formarem uma família, podem se tornar aí representantes de Deus na terra e se tornarem aí um lar, né? Aí um aconchego, uma união cheia de amor, de misericórdia, uma união que vai fazer com que o nome de Deus seja conhecido em toda parte através dessa família. Então a família tem como objetivo aí a procriação e também a pregação do Evangelho em toda parte. A família é a parte mais importante da sociedade. Toda a sociedade depende da família. Então é na família que se deve ser aí introduzido os baluartes, né, as colunas da sociedade. Então, principalmente, uma coluna que está faltando muito hoje, que é o princípio da autoridade. Quando existe isso no lar, isso vai melhorar a sociedade. Então, é através da família que o ser humano conhece aí a felicidade, né, o companheirismo, a amizade, e o ser humano então vai poder crescer através desse relacionamento familiar. Depois vem aí o simbolismo desse matrimônio, desse casamento. A intimidade, o amor, a beleza, o gozo e a reciprocidade que o casamento proporciona fazem dele o símbolo da união do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. 2 Coríntios 11:2, Efésios 5:31-33, Apocalipse 19:7. Essa figura é notada desde o Antigo Testamento. Então o casamento, o matrimônio, tem toda aí uma simbologia da união entre Cristo e a igreja. É claro que o relacionamento entre Cristo e a igreja ele é indicado como um noivado, porque o casamento só se dará no arrebatamento da igreja, após o arrebatamento da igreja, com as bodas do Cordeiro. Então, esse simbolismo é muito importante e o relacionamento entre Deus e Israel, ele é visto como um casamento. E para que esse casamento prossiga, é preciso haver o quê? Fidelidade. É preciso ter aí um pacto e ser fiel a esse pacto, que é a aliança feita entre Deus e Israel. Essa aliança foi feita e tem um sinal de aliança entre Deus e Israel, que é a circuncisão do povo judaico. Então existe aí uma série de normas para que essa aliança seja então cumprida e Israel deve ser fiel a essa aliança. Existem maldições e existem bênçãos dentro dessa aliança a que Israel deve se submeter. Então, toda vez que Israel trai essa aliança, quebra essa aliança,
Deus então vem para Israel chamando Israel de adúltera, né? De como se fosse uma mulher adúltera, que ele havia se casado e agora essa mulher estava aí procurando por outros maridos. Então Deus chama Israel de adúltera. Depois nós temos aí então a ordem divina para o casamento de Oséias. Considerando a santidade do casamento confirmada em toda a Bíblia, a ordem divina parece contradizer tudo o que as Escrituras falam sobre o matrimônio. Temos dificuldade em aceitá-la, mas qualquer interpretação contra o caráter literal do texto é forçada. Quando Jeová deu a ordem, acrescentou: porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Capítulo 1, versículo 2b. Isso era literal. A infidelidade a Deus é em si mesma um adultério espiritual. Jeremias 3, 1 e 2, Tiago 4, 4. Ainda mais quando se trata do culto a Baal, que envolvia a chamada prostituição sagrada. Capítulo 4, versículo 13 e 14, e veja Juízes 8, 33. Então, se você olhar bem para o casamento, né, você olha e vê, é uma instituição divina, uma coisa santa, né? Deus fala: bendito o leito sem mácula e tal. E por que Deus então usa a figura do casamento para trazer então aqui a situação de Israel diante dele? Por que Deus usa aí uma mulher de prostituições para casar com o profeta? Por que Deus ainda permite que essa mulher traia o profeta, arruma aí um outro homem, adultere? Então por que isso? Deus não devia usar essa linguagem, porque o casamento é uma coisa santa. Mas é exatamente o que aconteceu. Veja o sofrimento de Deus quando Israel trai a ele. Veja só que Deus estava se sentindo o quê? Envergonhado diante das nações. Como Oséias ficou envergonhado diante do povo, de todas as pessoas, Deus se sentia envergonhado porque a sua esposa o estava traindo. E era esse o tipo de relacionamento mesmo. Deus se sentia envergonhado porque a sua esposa considerava outro homem melhor do que ele. Ou seja, considerava outro Deus superior a ele. Veja só que coisa terrível. O sofrimento que Deus estava passando devido a Israel estar adorando ao Deus Baal. Então Deus considerava aquele Baal como o querido da sua esposa. Veja só, que vergonha terrível, que amor ferido, que coração partido. Veja só o sofrimento de Deus devido a Israel o trair. Então, tudo isso é verdadeiro, é literal, e é o que aconteceu. O profeta realmente se casou com a mulher de prostituição. Depois essa mulher adulterou. Sempre então significando o relacionamento entre Israel e Deus. Deus pegou Israel na prostituição, ou seja, adorando a ídolos. Trouxe, se uniu a Israel, fez uma aliança, um pacto, um casamento, e Israel resolve então traí-lo, adorando Deus Baal. Isso é um adultério terrível. Mas Deus repreende a sua esposa Israel e tenta de todas as maneiras trazê-lo de volta. Quando Israel está aí abandonada, vendida aí no mercado, estava lá como escrava, Deus vem e compra Israel de volta. Nós sabemos que Jesus veio e com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele compra todos os povos para si, desde que aceitem isso, desde que se arrependam dos seus pecados e se convertam a ele. Então vamos ver aí na parte 3 a linguagem da reconciliação. O tópico 1 aí, o casamento restaurado. O tópico 2, o vale de Acó e a porta de esperança. E o tópico 3, a reconciliação. Então tópico 1, casamento restaurado. O amor é o tema central de Oséias. Com ele Israel será traído por Jeová. 11:4 e Jeremias 31:3. O deserto foi o lugar do julgamento, capítulo 2, versículo 3. E nele Israel achou graça, tal qual a noiva perante o noivo. Êxodo 5:1, Jeremias 2:2. A expressão, e lhe falarei ao coração,
como está no capítulo 2, versículo 14, é a linguagem de um esposo falando amorosamente à esposa.